queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, no capítulo 33. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33. E nós leremos até o versículo 17. Segundo Crônicas 33, de 1 a 17. Está escrito: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Baalins, e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Eu quero conversar um pouco com os meus amados nesta noite sobre o tema: a conversão do pior homem do mundo.
a conversão do pior homem do mundo. Irmãos, os anais da história estão repletos de homens que deixaram um rastro de dor, de tristeza, de amargas lembranças para nós. Homens facínoras, assassinos impiedosos, feiticeiros, que mergulharam nas águas turvas dos rituais mais satânicos, monstros celerados, bestiais, pervertidos devassos, déspotas sanguinários. E poderíamos citar, por exemplo, homens incendiários como Nero, homens traidores como Judas, homens perversos como Hitler, homens truculentos como Mao Tse Tung. E esta lista poderia se esticar. Porém, hoje, quero trazer à memória de vocês a história de um homem que talvez tenha cedido a todos em perversidade. Esse homem foi Manassés. Foi o 13º rei de Judá. Foi o rei que mais reinou em Jerusalém. 55 anos. De 697 a.C. a 642. Seu nome significa aquele que esquece. E ele se esqueceu de Deus. Quem foi esse homem? Talvez nós pudéssemos pensar assim: será que a graça de Deus alcança um homem assim? Será que um homem desse pode ser transformado e vir a ser um servo do Deus Altíssimo? Será que um homem que se comprometeu com tudo aquilo que era mal, perverso, sanguinário, truculento, imundo, de apostasia as mais severas, ainda pode se voltar para Deus e ser um servo de Deus? Às vezes nós olhamos para determinadas pessoas e pensamos: caso perdido, irrecuperável, situação irremediável, impossível de reverter esse quadro. Pessoas que estão na sarjeta, pessoas que estão no lodo, pessoas que estão vivendo o avesso da história. Será que há esperança para elas? Gente que está no fundo do poço, na mais profunda degradação, será que há esperança para elas? E a história de Manassés vai nos ensinar isso. Então eu gostaria de olhar para a vida desse homem, destacando alguns pontos. Primeiro, quero destacar os privilégios de Manassés. E o primeiro privilégio que esse homem teve, é que ele teve um pai piedoso. Seu pai foi Ezequias, príncipe do povo de Deus. A Bíblia diz que antes de Ezequias, ninguém foi igual a ele. E depois de Ezequias, ninguém foi parecido com ele. Foi um homem singular no seu tempo. Mesmo Ezequias tendo um pai perverso, que era Acais, ele escolheu ser um homem de Deus. Ele andou com Deus. Ele fez a vontade de Deus. Seu pai eliminou os ídolos que Acais havia colocado no território de Judá. Acais não apenas poluiu Jerusalém e Judá de idolatria, mas fechou a casa de Deus, e o pai de Manassés abriu a casa de Deus, limpou a casa de Deus, promoveu uma reforma em todo o seu reino, e experimentou um poderoso avivamento. Pois bem, irmãos, Manassés cresceu nesse lar, bebendo o leite da piedade, tendo exemplo dentro de casa. Ele viu seu pai servindo a Deus. Ele viu seu pai adorando a Deus. Ele tinha não apenas ensino,
ele tinha exemplo dentro de casa. Mas apesar disso, ele escolheu um caminho errado. Segundo privilégio desse moço, diz a Bíblia, e você pode conferir isso, no versículo 1, ele assumiu o trono muito jovem. Ele assumiu o trono com 12 anos. Nasceu num berço de ouro e viveu a vida toda dentro de um palácio. Ele não soube o que é dificuldade, talvez, só teve privilégios, só vantagens. Mas o que é curioso é que esse moço, que começa tão jovem, nasceu num palácio, filho de pai crente, seu pai era um grande homem, seu pai era um grande rei, seu pai construiu um grande império, seu pai acumulou muitas fortunas, ele viveu num berço de ouro e começa a reinar com 12 anos. Apesar disso, ele desperdiça todas as coisas boas que Deus estava lhe dando desde o começo da sua vida. Terceiro privilégio, olha o versículo 1 ainda. Ele teve o reinado mais longo de Judá, 55 anos. Em outras palavras, Deus lhe deu muito tempo, muitas oportunidades para ele conhecer a Deus, para ele se arrepender dos seus pecados, para ele acertar sua vida com Deus, para ele conhecer a graça de Deus, para ele fazer uma reforma espiritual na sua vida, na sua casa e no seu reino. Mas ele aproveita esses 55 anos para entupir a casa de Deus de imagens de ídolos pagãos. Ele aproveita esses 55 anos para derramar sangue inocente em Jerusalém. Ele aproveita esses 55 anos para queimar seus filhos aos ídolos pagãos. Ele aproveita esses 55 anos para poluir a terra de Deus e provocar o Senhor Deus à ira. Quantos privilégios, todos desperdiçados. Quarto lugar, quarto privilégio, ele teve a advertência de Deus. Confira comigo o versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Deus não deixou de adverti-lo. Deus falou com ele. Deus mandou profetas. Deus enviou atalaias. Deus soou a trombeta. Deus o advertiu. Portanto, amados irmãos, notem isso. O povo, assim como o rei, não quis ouvir a voz de Deus. Tanto o rei quanto o povo tapou os ouvidos, todos fecharam o coração, endureceram a cerviz, negaram-se a escutar a voz do Altíssimo. Tudo isso é oportunidade, é privilégio. Você está aqui hoje, e eu preciso confessar que eu não conheço particularmente a vida de todos vocês. Talvez você está aqui hoje, você teve o privilégio de nascer num lar cristão, de você ouvir o Evangelho desde criança, de você acordar de manhã e ver seus pais lendo a Bíblia, ou quem sabe você abrir os olhos e ver sua mãe ao pé da sua cama de joelhos orando por você. Talvez você que veio aqui hoje teve o privilégio de ocupar posições importantes desde cedo na vida, de Deus só abençoar, só acumular sua vida de bênçãos, de bênçãos, de bênçãos, de privilégios, de oportunidades. E apesar de você ter até hoje, quem sabe, feito escolhas que não são as escolhas de Deus, Deus ainda por amor a você exorta, corrige, alerta, toca a trombeta, mostra o erro, mostra o caminho certo a seguir. Mas agora é hora de pensar um pouquinho. Segundo ponto,
Depois das oportunidades de Manassés, dos privilégios, vamos ver quais foram os pecados de Manassés. Em primeiro lugar, Manassés lidera o povo a pecar contra Deus. Olha o verso 2 comigo. Você pode ler o verso 2? Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Agora o verso 9, vamos juntos? Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Você percebe uma coisa: ele fez o que era mal, segundo as abominações dos gentios. Mas o verso 9 nos informa que Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de tal maneira que eles fizeram pior do que as nações dos gentios. Chegou o momento que eles olharam para aqueles povos pagãos, idólatras, feiticeiros, e copiaram a vida deles. De repente, eles engataram a primeira, passaram a segunda, entraram com a terceira e quarta, e avançaram mais do que os povos pagãos, tornaram-se piores, mais assodados, ainda no pecado. E notem vocês que esse homem, ele escolheu fazer isso, ele lidera o seu povo nesse mal, e ele faz a sua nação embrenhar-se nesta selva de idolatria, e eles se tornaram piores do que os próprios gentios. Diz a Escritura que ele, você pode notar isso comigo no verso 3, ele tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado. Ele levantou altares aos Baalins, a Baal. Ele fez postes ídolos. Ele se prostrou diante de tudo isso para adorar e servir. Ele fez o que era mal e ele lidera o seu povo nessa maldade. Segunda coisa que ele fez: Manassés profanou a casa de Deus. Irmãos, a casa de Deus é um lugar sagrado porque é onde Deus está. Não é porque o material de construção é diferente. É o propósito dessa casa. Quando o templo foi edificado, Deus disse: eu vou habitar aqui. Meus olhos vão estar aqui. Meus ouvidos vão estar atentos aqui. E Deus estabeleceu que aquela casa era um lugar de adoração, de santidade. E agora este homem, além de poluir o território, levantando ídolos nos altos, levantando altares por todo o território, ele escolhe um lugar símbolo da presença de Deus, da manifestação da glória de Deus, um lugar reservado exclusivamente para o culto a Deus. Você vai ver agora como ele poluiu, profanou a casa de Deus. Se não, vejamos aí, versículo 4, pode ler comigo? Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Edificar altares aos deuses pagãos fora já era muito mal, já era muito perverso. Mas ele não se contentou com isso. Ele diz: eu vou profanar a casa de Deus. Eu vou levantar altares pagãos dentro do templo. Esse templo aqui é o templo de Salomão, que foi consagrado para Deus. Quando foi consagrado, a glória de Deus encheu aquela casa. Notem comigo ainda o versículo 5. Vamos juntos? Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos átrios da casa do Senhor. Agora você percebe que o pátio, ali no átrio, ele vai fazer daquele ali um lugar de misticismo e de sincretismo. A todo o exército dos céus, ele mistura o culto a Deus com a astrologia. É o sincretismo religioso. Confira comigo o versículo 7, vamos juntos? Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus disse a Davi e a Salomão:
seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Ele resolve afrontar a Deus. Esse homem, ele perdeu o temor de Deus e quer duelar com Deus, ele quer desafiar Deus, ele quer zombar, escarnecer de Deus. Deliberadamente, aquele lugar que era sagrado, aquele lugar que havia sido consagrado e dedicado para o culto a Deus, que deveria ser em espírito e em verdade, agora é profana. Terceiro lugar, pecado de Manassés. Ele se tornou um feiticeiro inveterado. Veja o versículo 6 comigo. Vamos juntos? Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguia em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Então notem a coisa aqui. Chega um momento que o pecado engana tanto o homem, que acredita nele. Acredita. Irmãos, amar os filhos é algo natural. Um assassino ama os filhos. Eu ontem estava pregando num bairro da Grande Vitória, e o presbítero que me levava para a igreja, passou por uns lugares assim, mais complicados, e diz: olha, a nossa igreja tem um grande projeto social aqui. Nós cuidamos de crianças carentes. E ele me disse: sabe uma coisa, pastor? Os traficantes daqui mandam os filhos deles para a nossa creche. Os traficantes não querem que os filhos deles fiquem perambulando pela rua, não. Eles amam os filhos deles e querem que nós cuidemos dos filhos deles. Até um traficante ama seu filho. Um assassino ama seu filho. Um pervertido ama seu filho. E esse homem chegou a um estado tal de degradação moral e espiritual, que ele, filho de um pai crente, começa a acreditar nos deuses pagãos. E sacrifica não seu filho, mas seus filhos, queimando-os vivos. Há um ídolo abominável chamado de Moloque. Moloque era representado por uma imensa imagem de bronze, de braços estendidos, ocos, e jogava um fogo naquela imagem, a ponto daquela imagem ficar encandecida. E ali é o som de atabaques, de tambores. E eles dançavam, gritavam e pulavam ao redor daquela imagem encandecida, e os pais chegavam ali e punham seus filhos nos braços encandecidos daquele deus pagão, naquele ritual satânico de magia negra. Esse homem chega a esse ponto. Se você perceber, ele adivinhava pelas nuvens. Ele era um adivinho. Ele era um agoureiro. Ele praticava feitiçaria, magia negra, tratava com necromantes, ou seja, ele invocava os mortos. Ele exercia aquilo que se chama hoje de mediunidade. Ele invocava os espíritos malignos. Ele era um feiticeiro. Ele estava mergulhado até o pescoço nessas práticas. E diz a Bíblia que ele prosseguiu em fazer o que era mal, com um propósito: desafiar a Deus, provocar Deus a ira. Quarto lugar, os pecados deste homem. Eu preciso que você vá comigo só um pouquinho, depois você volta aqui para o texto de Crônicas. Vamos para o texto paralelo, porque lá tem uma informação que aqui não tem. 2 Reis, capítulo 20. Versículo 16. Segundo Reis 21, desculpa irmãos, não é 20 não, 21.
versículo 16. Você pode ler comigo? 21:16. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um a outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Vamos entender isso aqui. É claro que o escritor sagrado usa uma linguagem hiperbólica. Mas a ênfase aqui do superlativo não é hiperbólico, não. Muitíssimo sangue. Talvez o hiperbólico aqui, até encher Jerusalém de um outro extremo. Dá a impressão que a cidade foi inundada de sangue. E aí, é importante entender que Flávio Joséfo, que descreve essa cena, diz que todos os dias se sacrificavam pessoas em Jerusalém a mando de Manassés. Inclusive o profeta Isaías, que foi cerrado ao meio no governo de Manassés. O profeta Isaías. Prestem bem atenção, irmãos, que esse homem é um monstro. Ele é um monstro. Ele não apenas é pervertido religiosamente, não. Esse homem é um monstro, é um assassino monstruoso. Ele é um déspota. Aí você pergunta, meu Deus, será que tem chance para um homem desse? Tem esperança? Mas eu chamo a sua atenção para o terceiro ponto. O juízo de Deus sobre Manassés. Primeira coisa, agora você tem que voltar comigo, por gentileza, lá para 2 Crônicas 33. Primeira coisa que Deus faz, Deus tinha falado para ele. Está escrito aí no versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Então deixa eu dizer uma coisa para você, Deus fala. Deus fala. E Deus está falando hoje, para o seu coração. E às vezes a pessoa não escuta Deus falar. Propositadamente, deliberadamente. Não quer ouvir Deus. Tapa os ouvidos. Aí Deus, que é soberano na salvação, pode entrar numa segunda fase. E é isso que Deus faz. Veja comigo o versículo 11. Deus promove a prisão de Manassés. Você pode ler o verso 11 comigo? Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Então note você que ele é preso. Mas não é por iniciativa dos protagonistas da prisão. Quem traz as pessoas que vão prendê-lo é Deus. Quem está por trás da cena como agente principal é Deus. Quem está controlando a providência carrancuda é Deus. Notem isso, queridos irmãos, esse é um ponto fundamental. Quem não escuta a voz da palavra, vai escutar a voz da chibata. Quem não escuta a voz da graça, vai ouvir a trombeta do juízo. E esse homem é preso. Ele é colocado em ganchos. Ele é amarrado com cadeias. Ele é levado cativo para a Babilônia. E você vai perceber agora o segundo aspecto do juízo de Deus, a humilhação dele. A humilhação dele. Já pensou um rei sendo preso em gancho, igual um bicho? Você bota gancho em bicho. Uma fera perigosa, selvagem. Bota uma forquilha no pescoço dele, carregou um animal selvagem.
Ele sai para a Babilônia, não num carro, num jatinho. Ele vai numa jaula, com uma fera, gancho, algema, cadeia. Deus humilha. Esse homem é humilhado ao extremo. Em outras palavras, Manassés desceu ao fundo do poço. Ele é arrancado do trono. Ele é levado de Jerusalém como um bicho, com canga no pescoço, com anzóis na sua boca, e é jogado na prisão. Para onde ele é levado? Para a Babilônia, centro da feitiçaria do mundo. É o que Deus está dizendo. Você quer o ídolo? Você quer toda essa adoração de imagens, de astros, de coisas agourentas? Pois eu vou te levar para lá. Para você entender que esses ídolos que você adora não podem livrar você. Você vai para o território deles, você vai para o terreiro deles, você vai para o terreno deles, e é lá no meio deles que eu vou te humilhar. Terceiro lugar, Deus promove uma profunda angústia. Olha o versículo 12. Você pode ler o 12 comigo? Ele angustiado, só até aqui. Ele angustiado. Deixa eu dizer uma coisa para você. O pecado é assim. O pecado é um embuste. O pecado é uma farsa. O pecado é um engodo. O pecado, aparentemente, parece que num dado momento dá prazer. O homem está no controle. Daqui a pouquinho, o pecado prende você. Algema você. Acorrenta você. Humilha você. Degrada você, destrói você. O pecado é assim. O senhor está angustiado, um peso em cima dele, uma falta de paz na vida dele. Um rei desce do trono, vai sendo levado como um prisioneiro, gancho, forquilho no pescoço, canga no pescoço, cadeias nas mãos, de um animal selvagem. Deus humilha. É por isso que a Bíblia diz que quem zomba do pecado é louco. O homem será apanhado pelas próprias cordas do seu pecado. E aí você pergunta: meu Deus, tem chance para esse homem? Tem esperança para esse homem? Tem salvação para este homem? E então eu gostaria de olhar com você o último ponto, que é a conversão de Manassés. A conversão de Manassés. A primeira coisa que me chama a atenção é a infinita graça de Deus. Sabe por quê? Gente, pensa comigo. Quando você vê um criminoso no Brasil, aqueles assim mais periculosos, e aí você vê a polícia botando a mão nele, e você está assistindo o jornal, qual a sensação que você tem? Lá dentro você diz: bem feito, bem feito. Não é assim não? Bem feito. Está recebendo o que merece. Tomara que mofe na cadeia, que morra lá. Não é assim não? Quando você vê Manassés, assassino, feiticeiro, matou os próprios filhos, lá num gancho, preso, a sensação que a gente tem diz: bem feito, tomara que morra. Como é que Deus vê? Olha comigo, por favor, o versículo 13. Versículo 12. Você pode ler comigo de novo? Vamos lá? Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele.
atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém. Até aqui. Você já pensou no negócio desse? Deus voltou o rosto para ele. Deus favoreceu a ele. Deus sorriu para ele. Deus abriu a porta da graça para ele. Deus derramou sobre ele a sua graça. Deus despejou sobre ele o seu perdão. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus é rico em perdoar. E aí você começa a entender outra coisa. Não foram os assírios que vieram por moto próprio, foi Deus quem os trouxe, foi Deus quem o mandou para a prisão, para não mandá-lo para o inferno. Foi Deus quem promoveu a providência carrancuda, para que ele não perecesse eternamente. Sabe, irmãos, tem hora que nós reclamamos da providência de Deus, e Deus está dizendo, eu estou fazendo isso, porque é a única maneira de você escutar a minha voz. Eu estou falando com você há tanto tempo. Você não quis me ouvir. Eu engrossei o caldo. Couro comeu no seu lombo. Para você entender que sou eu que estou falando. E aí você começa a perceber o seguinte, às vezes Deus ainda usa os mesmos expedientes hoje, para quem endurece a cerviz, o coração. É um acidente, é uma doença, é uma tragédia familiar. Em outras palavras, Deus está pronto a mover o céu e a terra, para que você não pereça. É a infinita graça de Deus. Segundo, a humilhação de Manassés. A conversão dele passa por isso, a infinita graça de Deus e a humilhação dele. O versículo 12. Ele, angustiado, suplicou de que maneira? Deveras ao Senhor. Ô, gente, é bem verdade que a maneira de Deus agir é diferente. Eu estou certo disso. Para mim o melhor exemplo disso é Atos 16. Atos 16 tem 3 experiências, todas diferentes. Paulo está pregando, uma reunião de oração, lá na casa de Lídia, e diz a Bíblia que Deus abriu o coração dela. Não teve nenhum relâmpago, não teve nenhum trovão, não teve nenhum terremoto, não teve nenhuma expulsão de demônios, não teve nenhum negócio assim espetaculoso. Não, suavemente Deus abre o coração da mulher, ela crê. O outro, o carcereiro, precisou ter um terremoto, abalou a prisão toda e tal, aquele negócio todo, e ele pensa em suicídio, e daqui a pouco o coração dele também é aberto. A outra é liberta, uma possessão demoníaca. Deus é o Deus que fala suavemente. Às vezes a voz de Deus vem lá, vento suave. Você está lá escutando um hino clássico, Deus fala no seu coração. Você vai para uma reunião de oração, o povo está buscando a face de Deus, Deus abre o seu coração. Você está num culto doméstico na sua casa, cantando um cântico espiritual, Deus abre o seu coração. Mas às vezes o coração vai endurecendo, sabe? Gente criada da igreja, filho de crente, cresceu na igreja, viu os milagres de Deus, mas endurece o coração. Deus fala e a pessoa não escuta. Aí Deus faz o quê? Um terremoto. Aí Deus abala as estruturas. Aí Deus mexe com o sistema que gerava segurança para você. Deus tira a sua armadura. Deus deixa você vulnerável. Deus humilha você. Porque é melhor você ser humilhado por Deus do que perecer eternamente. Manassés começa com arrependimento, com tristeza pelo pecado, com consciência do que tinha feito, que o que tinha feito era mal perante o Senhor. Ele se humilhou perante Deus, ele caiu em si, ele reconheceu o seu erro, ele não se justificou, ele se arrependeu. Terceira coisa, irmãos, na conversão deste homem,
É a oração dele, olha aí o versículo 12. Ele suplicou deveras ao Senhor seu Deus. Ele não só se humilhou perante o Deus de seus pais, ele buscou a Deus em oração. Sabe, aquele que reconhece o seu pecado, aquele que entende que Deus é gracioso, é hora de buscar a Deus. Mas buscar com força, com todo o vigor da alma. Ele buscou deverasmente o Senhor. Uma oração onde a alma foi despejada, onde o coração foi derramado. Toda a sua vida. Ele estava vivendo 55 anos, praticamente, quase o tempo todo da vida. Invocando quem? A quem que ele invocava? A quem que ele invocava? Os mortos. Consultava necromantes. Já pensou nisso? Esse homem invocava os mortos. Como os mortos não vêm falar com os vivos, quem vinha falar com ele? Os demônios. Esse homem é guiado pelos demônios. De repente, esse homem percebe que invocar os demônios produz angústia, falta de paz, desespero, medo, vazio, perturbação, escravidão. Agora, de repente, há um corte radical. Ele deixa de invocar os demônios para orar ao Deus vivo, para reconhecer que Deus é o Deus vivo, que escuta a oração, que atende o clamor do aflito. Quarta coisa que acontece, irmãos, é a salvação de Manassés. Olha o versículo 13 comigo. Você pode ler o verso 13 mais uma vez comigo? Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Louvado seja o Senhor. Não basta você invocar a Deus na hora apenas da angústia, sabe? A gente chama isso de fé apenas temporal. Você conhece gente que invoca a Deus na hora da angústia? É muito raro, até o ateu, na hora que uma coisa aperta no calo dele, ele clama por Deus. Mas depois que o problema vai embora, ele esquece de Deus também. Este homem invoca Deus, e ele que até então tinha invocado outros deuses, levantado altar a outros deuses, agora ele reconhece que o Senhor é Deus. É preciso que você invoque a Deus, assuma um compromisso com Deus, faça uma aliança com Deus, ande com Deus, sirva a Deus, reconheça a Deus na sua vida. Deus o aceitou, Deus o restaurou, Deus o levantou, Deus o salvou, Deus restituiu o seu reino. Mas você pode perguntar, que evidências esse texto pode nos dar de que o arrependimento dele foi honesto, sincero, real? Vejamos, primeiro, a questão da aceitação de Deus, versículo 13. Deus se tornou favorável para ele. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Os ouvidos de Deus estão abertos para você. Se o seu coração for sincero para com Deus. Sabe por que os ouvidos de Deus foram favoráveis para ele? Porque o rosto de Deus foi favorável para ele, porque Deus foi favorável para ele, porque Deus olhou para o coração dele e viu sinceridade. Foi Jesus Cristo quem disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foi ele quem disse: aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Se você se voltar para Deus, Deus se volta para você. Segundo, a iluminação, não só a aceitação, mas a iluminação. Olha o versículo 13. Deus se tornou favorável para ele, então ele reconheceu que o Senhor é Deus.
Deixa eu dizer uma coisa para você: você não pode reconhecer que o Senhor é Deus, a menos que Deus abra os seus olhos. Foi Jesus Cristo quem disse isso: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Quando você vem para Deus, o próprio Deus age em você, sabe o que faz? Deus vai lá e tira a sua venda, porque a Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento. Deus vai lá e tira o tampão dos seus ouvidos, você ouvia, mas não escutava. Deus vai lá dentro de você e faz uma cirurgia milagrosa, Ele arranca o coração de pedra e dá para você um coração de carne. E de repente aquilo que você nunca entendia, você passa a entender. Aquilo que você nunca compreendia, você passa a compreender. Aquilo que você nunca aceitava, você passa a aceitar. Aquilo que você odiava, você passa a amar. Porque Deus fez uma obra em você, iluminando os olhos do seu entendimento, abrindo as portas da sua alma. Terceira evidência, queridos, do arrependimento honesto e sincero de Manassés, foi a reforma que ele fez. Você pode ler o versículo 15 comigo? Vamos juntos? Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Então preste atenção nisso. A evidência que alguém verdadeiramente foi convertido é se ele faz uma ruptura radical com o seu estilo de vida anterior. Conversão implica nisso. Não dá para você dizer: eu sou convertido, mas continuo fazendo as mesmas coisas de antes. Não dá para você ser convertido e se tornar uma pessoa sincrética. Bom, eu me converti ao Senhor, mas vou deixar os ídolos aqui mesmo, né? Está tão bom, está bonitinho. A gente pode servir os dois deuses, a gente serve a Deus, serve os ídolos, até a gente faz aqui uma mistura sagrada. Aliás, todos os deuses são verdadeiros, todos os deuses são bons, todo caminho leva a Roma, todo caminho leva a Deus. Não importa a religião que você segue, o Deus que você segue, o que importa é ser sincero. É a ideia do inclusivismo, é a ideia do pluralismo. Não, é preciso fazer um corte. É preciso arrancar da casa de Deus, é preciso arrancar da sua casa, é preciso arrancar do seu coração, é preciso arrancar da sua vida, aquilo que fez parte da sua vida velha. Agora você é nova criatura, tudo se fez novo em você. Isso é conversão. Arrependimento implica em mudança. Quarto lugar, prova do arrependimento de Manassés: consagração. Você pode ler o versículo 16 comigo? Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Então note uma coisa aqui: a primeira parte é negativa, você tira o que está errado, mas tem a parte positiva. Agora você faz o que é certo. Não basta só deixar de fazer o que está errado, tem que fazer o que é certo. Não basta apenas tirar os altares pagãos da casa de Deus, agora é preciso levantar o altar certo na casa de Deus. Não basta apenas você cessar de prestar cultos aos ídolos, agora você precisa prestar culto ao Deus vivo. Agora notem você que nós fomos informados que ele liderou Judá a fazer o que era errado, agora ele lidera Judá a fazer o que é certo. Antes ele era uma maldição, agora ele é uma bênção. Antes ele influenciava para o mal, agora ele influencia para o bem. Essa é a evidência da conversão desse homem. Mas eu quero concluir trazendo algumas aplicações práticas para você e para mim. E as aplicações são as seguintes: primeiro, a piedade dos pais não é garantia que os filhos vão andar com Deus. Talvez você que está aqui hoje tenha a bênção de ter pais piedosos. Que privilégio você tem, mas isso não é suficiente.
A pergunta é: você está andando com Deus? Você conhece a Deus? Você já se rendeu a Ele? Talvez você é pai e mãe, está aqui, mas seus filhos não estão andando com Deus, e nós precisamos lutar pela salvação dos nossos filhos. Segunda aplicação prática. Vida longa não é segurança do favor de Deus. Não pense, eu estou com 99 anos, porque Deus é maravilhoso comigo. Isso é porque Deus já me salvou, porque eu estou tendo uma vida tão longeva. É possível alguém viver longevo, uma vida longeva, ter muitos anos e ainda assim estar na estrada da desobediência. Foi o rei que mais reinou, e a maioria do tempo fazendo o que era mal perante o Senhor. Terceiro, não há grau de impiedade que esteja além do alcance da graça de Deus e do perdão de Deus. Que palavra de esperança para nós. Você pode dizer: pastor, eu fui longe demais. Eu ontem, no pátio da igreja lá em Vitória, uma mulher disse: pastor, para mim não tem perdão não. Para mim não tem mais jeito. Quantas pessoas que pensam: não tem mais jeito? Quantas pessoas que tiram a própria vida porque acham que não tem mais jeito? Eu quero dizer para você que tem jeito. Não tem caso perdido para Deus. Deus é capaz de pegar um Saulo de Tarso, fazer dele o maior missionário da igreja. Deus é capaz de pegar um pai de santo, um feiticeiro, transformá-lo num missionário. Deus é capaz de pegar um bêbado, caído na sarjeta, misturado com seu vômito, e fazer dele um vaso de honra nas suas mãos. Deus é capaz de pegar um traficante, um assassino de aluguel, e transformar esse homem num instrumento da graça dele, para ser um ministro da reconciliação. Quarto lugar, quarta aplicação. Não espere uma tragédia em sua vida para você voltar-se para Deus. Se Deus tem um plano de salvar, Ele vai usar métodos radicais. E pode usar. No caso de Manassés, botou o cara num gancho. Levou para a Babilônia como um bicho. Uma fera. Então não espere acontecer uma tragédia para você se render, não. Escute a voz da graça de Deus. Docemente Ele está falando. Suavemente Ele está falando. Ele bate a porta do coração e diz: eis que eu estou à porta e bato. Ouça a voz de Deus. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Quinta lição prática. O pecado é algo que Deus abomina, e o pecado jamais ficará sem julgamento. Preste atenção nisso. Não brinque com o pecado. O pecado é maligníssimo. O salário dele é a morte. Sexta lição prática. Hoje é o dia de você voltar-se para Deus de todo o seu coração. Hoje. E quando eu falo voltar-se para Deus de todo o seu coração, eu não estou pensando em igreja. Porque tem muita gente que confunde o fato de ser membro da igreja e ser salvo. As pessoas que estão na igreja, nasceram na igreja, passaram a vida toda na igreja e nunca nasceram de novo. Há pessoas que nasceram num lar cristão, os pais são piedosos, até frequentam a igreja com os pais, mas nunca nasceram de novo. Hoje é o dia, hoje é o tempo de Deus para a sua vida. E a última verdade que eu gostaria de deixar para você: se você voltar-se para Deus nesta noite, agora mesmo, Ele ouvirá o seu clamor, e restaurará a sua alma, e dará a você vida eterna. Ele restaura você.
a sua dignidade, a sua honra. Ele põe você de pé. Ele tira você do pó, da cinza, do vale, da sarjeta, da dor, da tristeza, da vergonha, e restaura a sua alma. Eu quero orar por você nesse momento. Se você puder, feche seus olhos, curva sua fronte. O coral vai estar cantando uma música agora. E enquanto o coral cantar, você ore a Deus. Eu quero crer que a maioria de nós aqui conhece a Deus. Se não todos, não sei, só Deus sabe. Mas eu gostaria que você não perdesse esse tempo oportuno de Deus para fazer uma avaliação honesta no seu coração. De você não deixar passar mais essa oportunidade de Deus na sua vida. Escute essa música em oração. Eu quero orar com você agora. Eu quero orar com você agora. Você veio aqui hoje. Você possivelmente frequenta uma igreja. Você já tem escutado tantas vezes a palavra de Deus. Mas agora é hora de você sondar o seu coração. E se nesta noite você, de todo o seu coração, deseja entregar plenamente, incondicionalmente o seu coração a Jesus Cristo, eu convido você para fazer essa oração comigo. Aí no silêncio do seu coração. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Jesus Cristo disse: se você confessar a Ele diante dos homens, Ele confessará a você diante do Pai que está nos céus. Então você pode aí no silêncio do seu coração orar comigo, assim: ó Deus, eu ouvi nesta noite a Tua palavra.
E eu reconheço, Deus, que Tu és misericordioso, cheio de graça, rico em perdoar. Deus, eu preciso de Ti. Eu necessito da Tua graça nesta noite. Eu também, Senhor, nasci num lar que temia o Teu nome, escutei tantas vezes a Tua palavra. Já frequentei a Tua igreja tantas vezes. Mas nesta noite eu Te peço, entra no meu coração. Muda a minha vida. Transforma a minha história. Eu quero experimentar o toque regenerador do Espírito Santo. Eu quero receber nesta noite o arrependimento para a vida. Eu quero experimentar a alegria da salvação. Eu quero experimentar o gozo inefável, cheio de glória, de ser Teu filho, de ter meu nome escrito no livro da vida, de ter o Espírito Santo habitando em mim, de ser nova criatura. Muda a minha história, muda a minha vida, perdoa os meus pecados, liberta-me, Senhor, em nome de Jesus, transforma a minha história, a minha vida. Eu Te recebo como meu Salvador pessoal, como Senhor da minha vida, e eu quero viver os dias da minha vida para agradar o Teu coração. É a oração que eu Te faço, Senhor, certo de que Tu és Deus que perdoa, que me recebe, que me acolhe nesta noite, em nome de Jesus, amém. A igreja vai ouvir novamente, de olhos fechados, a última canção, a última estrofe. Se você fez esta oração comigo, com toda a sinceridade do seu coração, eu quero orar por você. Eu quero te pedir que você fique em pé onde você está. Quero orar em seu favor neste momento, em nome de Jesus. Deus está aqui, e Ele é o Deus de toda a graça, o Deus que perdoa, o Deus que salva, o Deus que promove lá no céu uma grande festa por um pecador que se arrepende. Deus, eu quero colocar diante de Ti este povo que veio aqui hoje, aqueles que, ouvindo nesta noite a Tua palavra, reconhecem que são carentes da Tua graça, aqueles que, reconhecendo que são pecadores, clamam por Tua misericórdia. E eu Te peço agora, Deus, que Tu apliques ao coração de todos aqueles que anseiam por Ti, que se rendem a Ti, aquele arrependimento para a vida, a fé salvadora, a alegria da salvação, a certeza da vida eterna. Dá-lhes, Deus, a bênção de andarem contigo em novidade de vida. E permita, Deus, que a partir de hoje uma nova história surja no horizonte desses corações, para que eles andem todos os dias da sua vida na Tua presença, vivendo para o louvor da Tua glória. Receba a nossa gratidão por esta noite. Receba a nossa gratidão por tão grande salvação.
em nome de Jesus. Amém.